Hoje ele não começa o jogo do Audax, não começa o jogo do Philadelphia e não vai começar os próximos jogos. Primeiro tempo do jogo, Arthur, maravilhoso, sensacional. Jogamos muita bola. Vamos lá. 2 jogos hoje, galera. O primeiro jogo, amistoso do Flamengo, nos Estados Unidos. O Tite optou por colocar, né, 2 times distintos. Então, no primeiro jogo, no primeiro tempo, aliás, ele acabou entrando com Rossi, entrou com Varela, Davi Luiz, Léo Pereira, e ele entrou na esquerda com um menino da base, que agora fugiu o nome da criança aqui. Baroni. Isso, Carbone, né? Carbone? Carbone, isso aí. Baroni é o goleiro que entrou. Não é Baroni, não. Carbone. E aí ele entra com o Carbone, coloca o Alan jogando com o Gerson no primeiro jogo, né? E aí vem de Cebolinha, Pedro Carbonara. e o Matheus Gonçalves jogando também nesse jogo, nesse time do primeiro tempo. Um jogo no qual o Flamengo controlou muito bem, conseguiu administrar. Numa bola, o Carbone começou muito nervoso, muito tenso, bolas fáceis, ele não estava nem conseguindo dominar a bola, errando jogadas fáceis. Ele acabou encontrando uma bola em profundidade no Cebolinha. Cebolinha entra na cara do goleiro, acaba sofrendo pênalti, desperdiçando uma chance, mas ele acabou sofrendo pênalti. O Pedro acaba cobrando com muita tranquilidade e abrindo o placar a favor do Flamengo. O Flamengo fez 1-0, depois continuou administrando, até que o Cebolinha faz uma grande jogada. Ele já tinha feito uma anterior também, quase que faz um golaço. A bola desvia e vai para a córnea, mas depois ele acaba acertando o ângulo do goleiro e acaba fazendo 2-0. Então, o primeiro tempo com uma intensidade ali mediana, mas no qual o Flamengo conseguiu ali se impor ao frágil adversário, né? O tal do Union lá. Union Rings. Muito fraco o adversário. O Flamengo se pôs. Segundo tempo, o Tite muda 100% da equipe. Ele volta com todos os jogadores que estavam no banco. Então, ele só mantém o Rossi. Ele volta com o Wesley. Aí vem de Fabrício Bruno e Cleiton. E na esquerda, Ayrton Lucas. Vem com o Pulgar junto com o Vitor Hugo. Aí promove a estreia do De La Cruz ao lado do Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Os primeiros 25 minutos a gente viu ali o De La Cruz e o Arrascaeta buscando jogar próximo um ao outro, trocando passe de primeira, dando um ritmozinho à equipe, e o Flamengo até volta fazendo um bom futebol, jogando futebol bonito, desperdiçando algumas chances, mas não foi suficiente para que pudesse ampliar o placar. Mas depois dos 25 minutos diminuiu muito a intensidade, o Flamengo parece que cansou, e não conseguiu apresentar o futebol que pudesse ali nos deixar ainda mais iludidos. Mas o pouco que teve nos 25 minutos do segundo tempo, Arthur, me fez acreditar que, assim, esse time encaixando, a gente vai voar 2024. Vai voar e vamos conquistar títulos. O De La Cruz vai dar uma qualidade absurda para essa equipe e vai diminuir um pouco a dependência que a gente tem do Arrascaeta. E os dois se encontrando em campo, então, vai ser muito positivo para o Flamengo 2024. Então, ficou esse gostinho aí de Arrascaeta do lado do De La Cruz. Eu acho que foi até bom, pelo menos os 25 minutos iniciais. Depois, a gente teve ali uma queda ali, o Gabigol não está no seu melhor momento, o Bruno Henrique também não. Isso é um problema, são 2 jogadores importantes. Quanto antes eles conseguirem readquirir a sua melhor forma física, o quanto antes esses caras conseguirem ganhar confiança, vai ser melhor para todos nós, torcedores rubro-negros. Um jogo é sempre difícil, né, cara? Um time sub-20, um time de garotos, ainda que enxertando alguns outros jogadores que já são um pouco mais experientes, o próprio Thiaguinho, o Noga, que acabou fazendo a diferença negativamente hoje, talvez acabou num jogo parelho, cometendo um erro capital. De começo, achei que parecia muito um time sub-20 mesmo. Achei um time que não sabia trabalhar muito bem a bola, um time, em alguns momentos, até um pouco nervoso, talvez, não sei se pela estreia, não sei se por estar jogando um jogo aí que pode definir muito o que vai ser o futuro de alguns deles no Flamengo. O Noga é um exemplo, o Thiaguinho, apesar de que o Thiaguinho parece que o futuro dele no Flamengo está eternamente garantido, mas vários jogadores que estão tendo uma chance
de mostrar o futebol que não terão durante o ano. É muito difícil que esses jogadores acabem tendo oportunidades, porque o time principal está lá nos Estados Unidos e nenhum jogador aí está despontando tanto, né? Existe alguma expectativa em cima do Lohan, o Cleiton já treina há algum tempo com os profissionais, mas a verdade é que esses jogadores, eles correm bem por fora quando a gente fala em oportunidades durante... Diga lá. Eu vou te interromper, infelizmente, porque eu acho que eu expliquei mal para você. Era para falar do primeiro jogo ainda. Eu entendi isso. Eu tava ouvindo o Rafa, aí ele meio que falou do Lohan. Na hora que ele falou Lohan, aí me despertou um gatilho de, opa, é o segundo jogo. Então, Rafinha, desculpa, mas vai pro primeiro jogo primeiro. Do primeiro... aí, ó, o Matheus também percebeu. Então, não, eu acho que foi burrice do comentarista, então. Então, já fica o meu comentário do segundo jogo. Já fica o comentário do segundo. Agora eu vou voltar para comentar o primeiro jogo. Porque... Esse é o meu respeito. Esse é o respeito que eu ganho, inscrito. Esse é o respeito que eu ganho. Quero até pedir desculpa pro pessoal aí, porque foi um jogo empolgante, foi um jogo... Eu tava realmente ansioso para falar desse Flamengo e Nova Iguaçu e acabei afoito, assim como os garotos. Agora, deixa eu fazer um anúncio aqui. Estamos procurando novos participantes aí, novos colaboradores para o Zona Rubro-Negra aí. Quem quiser se candidatar, né, mande seu currículo aí. Tô brincando, Rafinha, manda brasa. Então agora nós vamos falar de Flamengo e Filadélfia 1. Pô, pior que eu tava prestando atenção, eu só não consegui decodificar. Vamos lá. Um jogo em clima de amistoso também, né, galera? Também as expectativas não podem estar tão grandes. Eu até me surpreendi com o primeiro jogo, Flamengo e Audax. Achei que o Flamengo estava com ritmo até um pouco além do que a gente esperaria para o primeiro jogo. O Flamengo correndo, marcando, fisicamente igual um time pequeno que provavelmente está treinando há muito tempo, mas na hora do amistoso realmente acaba sendo um jogo mais solto, não só pela escalação, mas pela maneira também que o time entrou. Acho que deu para perceber algumas coisas. A primeira é que nós temos um jogador em grande fase, ele se chama Everton Cebolinha. Acho que ele foi o dono do primeiro tempo, ele sofre o pênalti num lançamento muito bom do Carbone. Era um jogador, eu achava que ele até era zagueiro, via ele jogando pela lateral esquerda, mas gostei muito do que vi, gostei mais da ponta esquerda do que da ponta direita. Eu gosto do Luiz Araújo, mas eu acho que em alguns momentos está faltando algumas ferramentas para ele. Acho que está sendo bem diferente o que está acontecendo na ponta esquerda e na ponta direita, mas achei que se associaram muito bem o Gerson e o Cebolinha. Acho que até do gol do Cebolinha, que é um golaço, acho que acaba sendo o grande momento do jogo. Ele deu para ver que aquele lado ali pode sim funcionar muito bem, com o Gerson caindo por ali. O Gerson também começando o ano muito interessado. Assim, o começo de ano do Gerson em relação ao começo do ano de 23 do Gerson com o Vitor Pereira, a diferença já é visível. Mesmo que a gente tenha poucos jogos e mesmo que a gente tenha um parâmetro um pouco complicado de você avaliar, porque é um jogo contra o Audax, um jogo contra o time dos Estados Unidos que eu não conhecia até hoje, eu já achei ele muito mais interessado e muito mais pronto para fazer uma boa temporada. E acho que assim como o Sampaoli enxergava muito o Gerson como um dos caras do time, acho que o Tite também faz isso. Gerson possivelmente será o capitão do Flamengo esse ano. Então, é um jogador que muita gente tinha dúvida se ele daria lugar ao De La Cruz no time. Acho que ele começa o ano, eu acho que a disputa, essa possibilidade, acho que acaba fazendo bem para ele. Acho que faz bem para todo mundo, mas especificamente para o Gerson, acho que tem uma sombra do De La Cruz, eu acho que é interessante e acho que acaba sobrando para o Luiz Araújo, pelo menos essa é a minha impressão.
Hoje a gente já viu, aí já falando do segundo tempo, um De La Cruz jogando mais pelo lado direito, e aí eu acho que deu para perceber uma característica muito interessante dele, esse jogo associativo, né? Esse jogo muito de toque de bola. O jogo dele é esse, de estar sempre buscando os companheiros, bons passes, boa movimentação. Ele entrou, ele queria fazer um gol, cara. Bateu falta, deu 2 chutes, ele apareceu. Infelizmente, o gol não saiu, mas eu acho que o cartão de visita do De La Cruz é muito bom. Acho que ele aparece bem fisicamente, e eu acho que em alguns momentos ele parecia muito à vontade com o time, a ponto de não parecer que era a primeira partida dele. Talvez por ele já ter alguma sintonia com a Arrascaeta, eles dois falaram que já treinaram juntos, que conhecem o estilo, pode ser, mas eu acho que o que fica do segundo tempo, principalmente, apesar de não ter saído gol, apesar do ataque não ter ido tão bem, é o seguinte: no segundo tempo, além do Vitor Hugo, o Tite monta um meio-campo, com Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz. Imediatamente, a questão de toque de bola, retenção quando tem que reter, acelerar quando tem que acelerar, melhora no meio de campo. Não que o meio-campo com Alan, Matheus Gonçalves e Gerson seja um meio-campo ruim, mas quando você eleva o nível nesse ponto de você colocar um Arrascaeta, um De La Cruz, um Pulgar, você vê que a bola foi bem tratada ali no segundo tempo. Acho que a nota negativa acaba sendo para essa nossa dupla de ataque, que já foi a melhor do país e ainda não conseguiu recuperar o bom futebol. Bruno Henrique e Gabigol. Eu ainda vou esperar um tempo, acho que a temporada está no começo. O Gabigol chegou a conseguir fazer um gol, apesar de impedido, um gol que às vezes dá uma tranquilidade. Eu sei que ele está muito pressionado, faz muito tempo que ele não faz um gol. Eu acho que ele tem sentido essa pressão. Acho que contra o Audax ele tem 2 chances e acaba não finalizando cruzado como deveria. Acho que ele vem sentindo muito essa pressão, essa cobrança que ele nunca teve. O Gabigol nunca foi tão colocado em dúvida no Flamengo como ele vem sendo colocado nos últimos tempos, e nesse ano ele entra na Berlinda e entra como reserva. Hoje ele não começa o jogo do Audax, não começa o jogo do Philadelphia e não vai começar os próximos jogos. Então eu acho que ele precisa também ter um pouquinho mais de tranquilidade. Às vezes uma afobação vai fazer ele chegar impedido no lance, uma afobação vai fazer ele não escolher a melhor forma de bater na bola, mas eu acho que para um amistoso, para aquilo que o Flamengo se propõe a fazer, não estava disputando nada importante, eu acho que se aproveitam algumas coisas do amistoso. A principal acho que o De La Cruz, ele deu um cartão de visita a ponto da gente dizer o seguinte: chega para jogar e jogar bem. E um palpite: acho que o tempo de adaptação do De La Cruz vai ser curto. Isso aí é muito importante para a gente, muito bom.